Todos os gurus que conheço no mundo ocidental ensinam a reencarnação, uma doutrina básica do hinduísmo. A reencarnação significa morrer e voltar de novo para esse mundo, de uma forma ou de outra. As pessoas do Hare Krishna acreditam na transmigração da alma, como eles chamam, viajando de um corpo para o outro e assim por diante. Esses corpos físicos não duram para sempre, embora a alma sim. Por isso, como o motorista precisa trocar de carro, nós também precisamos trocar nosso corpo por outro. Gandhi disse que a reencarnação é um peso grande demais para ser suportado. Mesmo assim, esse conceito foi abraçado ansiosamente no Ocidente de maneira dispersa, como parte de uma mescla patenteada de hinduísmo e zen budismo e camuflada com terminologia psicológica. Esta religião da nova era é promovida através de milhares de redes mundiais e centenas de reuniões imensas, como este Festival da Mente, Corpo e Espírito, que é realizado em Los Angeles. Este festival, que já é internacional, começou em Londres em 1977 com Graham Wilson. Explica a interpretação da reencarnação da nova era como uma evolução progressiva para um tipo de humanidade melhor. O fato é que nós não nos reencarnamos como uma alma individual dentro de um novo corpo, mas sim como uma consciência coletiva de almas. E acho que é por isso que temos muito mais acesso a informações do que percebemos. Ou se acredita na reencarnação ou na ressurreição. As duas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Há aqueles que acreditam que Jesus foi uma reencarnação de Krishna ou Buda, ou algum outro grande mestre do passado. Mas só que a Bíblia nega totalmente isso. Até o início dos anos 60, apenas uma pequena elite do Ocidente acreditava na reencarnação. Hoje em dia, esta crença é aceita por quase 25% dos americanos e por cerca de 50% dos europeus. Igualmente, a yoga era praticada principalmente por um grupo de ocultistas na América e na Europa. Hoje, 19 milhões de americanos e muitos outros milhões na Europa estão ativamente envolvidos em algum tipo de meditação oriental. No total, 60 milhões de americanos incorporaram as filosofias orientais em sua visão do mundo. A Bíblia ensina que Jesus veio de uma vez por todas. Quando morreu, ele não reencarnou, ele ressuscitou. Está assinalado que todos os homens morrerão uma vez. E depois da morte virá o julgamento de Deus. Eu pude notar que, no mundo ocidental, a reencarnação se tornou uma moda. No entanto, na Índia e na Ásia em geral, a reencarnação não é uma moda, mas uma forma de castigo. Dentro do hinduísmo, a reencarnação é considerada um conceito terrível. O propósito da religião hindu é, de algum modo, tentar escapar do interminável círculo da vida e da morte. E os meios pelos quais se valem para sair desta cilada sem esperança é através da prática da yoga. A yoga remonta ao deus hindu Shiva, que é chamado Yoga-Shiva, significando Senhor da Yoga. Encontra os ensinamentos da yoga em várias escrituras hindus mais importantes. Krishna, um dos muitos deuses hindus, foi um precursor da yoga. Também mencionam a yoga na Gita como o melhor meio para se obter a salvação. A palavra significa basicamente yuko, união. A meta do hindu é estar unido com Brahma. Brahma é o conceito hindu de Deus, o todo, o absoluto. A yoga, em suas muitas formas ocidentalizadas, é também a alma do movimento Nova Era, que adotou as crenças e metas básicas do hinduísmo. Apesar da aparente variedade e de centenas de escolas de yoga competitivas, todas as formas vêm da Índia e conduzem ao oculto, embora muitos ocidentais não tenham consciência disto. As técnicas da yoga incluem exercícios de respiração ou prana, posições chamadas asanas, dissolvendo a mente como leya, poderes psíquicos chamados siddhis, cantos repetitivos chamados mantras e o culto deliberado da magia negra conhecido como Tantra. Em minhas viagens pela Índia, eu encontrei vários ocidentais
que se integraram ao hinduísmo e começaram a seguir gurus hindus como resultado de uma simples iniciação em uma aula de yoga. A yoga é, em muitos aspectos, o coração do hinduísmo. Não há hinduísmo sem yoga e não há yoga sem o hinduísmo. Embora muitos tipos de yoga sejam familiares ao Ocidente, geralmente se passam por exercícios físicos e chamam de Hatha Yoga. Promete saúde física e mental, mas suas raízes hindus e a meta de se unir a Brahman são raramente ensinadas. Ellen acredita que a Hatha Yoga ou a Yoga da mente é a mais elevada forma de hinduísmo. A Brahma Kumaris Raja Yoga é uma forma de meditação onde a alma compreende a si mesma com clareza e tem uma conexão com o Ser Supremo. Raja significa real e Yoga significa união, ou seja, a ligação com o Ser Supremo. E através disto, me torno o Senhor da minha mente e da minha vida. Johanna Michelson, antiga professora de yoga e assistente de um cirurgião, nos conta suas experiências com o oculto em sua autobiografia O Lado Bonito da Maldade. Outra palavra para mantra é encanto, onde lança um feitiço, por assim dizer. E em mantra yoga, uma palavra ou uma frase ou um nome demoníaco é repetido várias vezes para levar o indivíduo a um nível de vibração que atrai aquele por quem canta e para que produza o efeito desejado. E é isto que as bruxas brancas e mágicos, como eles dizem, utilizam para seus feitiços. Sempre disseram que não passa de um som sem significado e não tem nada a ver com os deuses hindus, mas toda vez que repetem aquilo estão invocando um deus hindu. Ao pensar várias vezes neste mantra, isso se torna mais forte em suas vidas. O canto diz Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 108 mantras de uma só vez e eles cantam 16 vezes por dia. Precisam de 2 horas para fazer todos os dias e essa é a exigência mínima que o guru impõe a eles. Usam às vezes como hipnose ou lavagem cerebral porque cada vez que tem um problema ou enfrentam uma confrontação, você se retira para a segurança do canto em vez de pensar em resolver o problema em si. George Harrison, dos Beatles, converteu o mantra yoga em algo aceitável para o mundo através de sua música My Sweet Lord, onde ele incorporou o canto a um deus hindu Hare Krishna simultaneamente com a palavra bíblica Aleluia. Ele disse que havia feito deliberadamente para mostrar que as duas religiões são iguais e para tornar o hinduísmo mais aceitável. Fingir que todas as religiões são iguais é desonesto, como é a fusão de várias técnicas religiosas. Por exemplo, cada vez mais cristãos usam o nome de Jesus como um mantra. Sustentam que é uma ferramenta para levá-los à presença de Deus. Jesus disse que a oração repetitiva não é aceitável para Deus. Rajneesh é um dos gurus mais controvertidos da Índia, principalmente por seu apoio a práticas sexuais chocantes como um pré-requisito para a salvação. Seu tipo de yoga, chamado de meditação dinâmica, é uma combinação de hinduísmo e psicoterapia da nova era. Esse exercício exige uma respiração vigorosa, e a hiperventilação é programada para despertar a força da serpente chamada Kundalini, que, segundo os gurus, se enrolava na base da espinha. Fiz meditação dinâmica todos os dias. Nós chamávamos de meditação Kundalini. Começa com uma respiração catártica. Isso simplesmente para mover a energia e tirar-se da cabeça para dentro do corpo enquanto está respirando.
A fase seguinte, a fase dinâmica da meditação, é como se fosse uma criança pequena e pudesse ter um ataque de raiva. Ao chegar à terceira fase, quando pula e grita, quase não está mais lá. Por isso é muito difícil se lembrar do que acontece quando está lá. Acho que o mais próximo que eu poderia associar seria com a falta de consciência. Chega a um estado onde sua mente sai de seu corpo. Seu corpo está pulando sem parar. Sua voz está gritando, mas não é você que faz isso. Torna-se um com a energia. A fase seguinte na dinâmica é o silêncio. Alguém grita "pare" quando está fazendo o cartaz há 30 minutos. Depois de ter estado fazendo movimentos incríveis durante tanto tempo, e então só paz e silêncio. A mente para e você se sente unida com todo o universo. Publicaram várias reportagens chamativas, dando crédito aos gurus e suas técnicas pseudopsicológicas, mas esqueceram de mencionar os milhares de casos de transtornos emocionais e mentais. Loucura, suicídios, golpes, crimes, estupros que aconteceram em vários centros de gurus por todo o mundo. É alarmante ver que estas técnicas perigosas para a iluminação são utilizadas em psicoterapia, seminários de autoajuda e até mesmo foram aceitas em várias igrejas protestantes e católicas e em seminários. Uma das yogas de mais rápida aceitação no mundo ocidental atual é o Tantra, oferecida sedutoramente como um meio exótico para ampliar suas experiências sexuais. Como todas as yogas, foi criada para provocar possessão pelos espíritos hindus e assim podem romper a corrente da reencarnação. Tantra Yoga é a expressão máxima do hinduísmo. É a magia negra também chamada de branca, em que Shakti, a força Kundalini, é excitada. Os poderes psíquicos que acompanham estão em plena expansão e o indivíduo, de acordo com suas preferências pessoais, pode canalizar esta força para a magia negra, o que inclui o direito de meditar sobre cabeças decepadas, cabeças humanas na Índia e comer pedaços de carne e as partes não consumidas, nas cremações e outras práticas horripilantes, ou podem utilizar o que chamam de magia branca. Uma parte dela em que usam este poder, esta força, para curar em benefício da humanidade, por assim dizer. Embora Anton LaVey, o Papa da primeira igreja de Satanás, tenha dito muito claramente, disse que devia acreditar na magia branca como na mitologia. Não existe magia branca. Tudo o que tem a sua origem no poder psíquico oculto não tem realmente nada a ver com Deus. As crianças nos colégios são ensinadas para que aceitem a serpente fazendo posições da cobra. Michelle, ensine como se faz a cobra. Isso mesmo. Estes exercícios podem abrir sua alma, sua mente e todo o seu ser para que sejam possuídos por forças demoníacas. O hinduísmo está se transformando na religião mundial dominante e o fim da cristandade está se aproximando.